Olá, primeiro ano, tudo bem? Eu sou o professor Vinícius Braz, professor de Biologia da Rede Estadual de Ensino. Estou aqui hoje com você e junto com o nosso intérprete Hermes, oi Hermes, para a nossa primeira aula de Biologia do ciclo 2, com o tema Fluxo de Matéria e Energia. Na nossa aula de hoje, nós vamos compreender e interrelacionar os conceitos em ecologia, reconhecer o ecossistema como resultante da interação entre fatores bióticos e abióticos, reconhecer que o fluxo de energia na natureza é unidirecional e identificar os níveis tróficos de um ecossistema. Para a gente então iniciar a nossa aula, vamos lembrar daqueles conceitos que a gente sempre aprendeu, que a gente já conhece, que são os níveis de organização dos seres vivos. Nós vimos aqui na nossa primeira aula de biologia e vamos voltar para a gente estar entendendo o porquê dessa dinâmica da nossa aula de hoje. Então, nós sabemos que um átomo, quando ele se liga, se junta com outro, ele vai formar uma molécula. Essas moléculas, quando então vão se unir, vão se juntar, vão formar uma substância, onde um conjunto dessas substâncias vão formar uma organela ou um organoide, e um conjunto dessas organelas vão formar uma célula. Daí, então, nós temos a nossa unidade viva, a nossa início da nossa vida. Conjunto de células que vão desempenhar a mesma função ou funções parecidas vão se agrupar em tecidos. Conjunto de tecidos formam um órgão, conjunto de órgãos, um sistema, conjunto de sistemas, um organismo, nós, um indivíduo. Um conjunto de indivíduos ou de organismos da mesma espécie, nós chamamos então de população. Então, uma população, eu vou ter um conjunto de indivíduos da mesma espécie. Então, igual eu tenho aqui, ó, vários seres humanos. Quando então eu tenho um conjunto de populações, quando eu vou ter indivíduos, então, de espécies diferentes, como é o caso aqui, ó, ser humano, uma árvore, a grama, o macaquinho, a corujinha, isso tudo, então, vai estar formando uma comunidade, um conjunto, então, de populações. Quando eu tenho essa comunidade, juntamente com os fatores abióticos, água, luz, temperatura, eu vou ter um ecossistema, que vai ser o conjunto de fatores bióticos e abióticos. Um conjunto, então, de ecossistemas vai formar a biosfera. Mas então, Vinícius, por que a gente está relembrando isso? Bom, para a gente hoje falar, então, dessa energia nesse ecossistema. Como eu falei, ecossistema vai ser o quê? Um conjunto, então, de comunidades, juntamente, que vão ser os meus fatores bióticos, junto com os fatores abióticos. E com isso, nesse ecossistema, nós temos então várias relações alimentares, que a gente também chama de relações tróficas, que você já conhece como cadeia alimentar. Mas qual que é o objetivo disso? E da onde que está a energia aí? Nós sabemos, essas relações tróficas, essas relações alimentares, elas têm o objetivo, então, de transferir, além da matéria, mas o principal objetivo de transferir a energia, igual a gente vai ver mais para frente. E nós sabemos que a fotossíntese é a principal fonte de matéria orgânica na natureza. Nós já vimos, então, nas outras aulas, os compostos orgânicos. Carboidrato, proteínas, lipídios. Então, essa fonte natural, fundamental de compostos orgânicos que nós temos, vai vir para a natureza através da fotossíntese, principalmente. E nós sabemos que o fluxo de energia, ele vai ser unidirecional. Ele sempre vai ter uma direção, que nós vamos ver aqui, que vai dos produtores até os decompositores, passando pelos consumidores. E a matéria, ela é reciclada, igual a gente vê nos ciclos biogeoquímicos, no ciclo da matéria. A água, por exemplo,
A água ela é reciclada, a água hoje ela está sólida, aumenta a temperatura, ela fica líquida, aumentou mais, ela vai evaporar. Depois de um tempo ela volta a cair na superfície da Terra, líquida de novo. Então isso, a matéria está sendo ciclada, reciclada. Mas a energia, ela não é ciclada, a gente vai ver nisso. E os níveis tróficos? Quando eu falo em trófico, eu estou falando de níveis alimentares, então de alimentação. Os níveis tróficos são os níveis alimentares nessas relações que a gente vai ver, que vai ser a posição ocupada pelo organismo em uma sequência alimentar ou em uma cadeia alimentar. Vamos ver então. O primeiro nível trófico que a gente vai ter são os produtores. Quem são os produtores? São seres autótrofos. O que são seres autótrofos? São seres que vão conseguir produzir o seu próprio alimento. Ah, Vinícius, eu sou autótrofo, eu vou lá na cozinha da minha casa, estou com fome, faço uma pratada de arroz com feijão, bato a pratada lá e pronto. Estou produzindo meu próprio alimento. Ou então eu estou lá plantando. Não. Você vive de luz? Não vive de luz. Não fica lá no sol, bonitinho, fazendo fotossíntese lá. Não. Então você necessita de um outro ser para se alimentar. Nesse caso, os seres autótrofos, eles são seres que não necessitam de outro ser vivo para se alimentar, para ter essa fonte, então, de matéria orgânica. Quem são esses seres? São seres fotossintetizantes, ou seja, que fazem fotossíntese, que vai ser a produção, então, dessa matéria orgânica, utilizando como base a energia luminosa, que vem do Sol, ou quimiosintetizantes, que aí, no caso, em vez de serem a energia luminosa, vão utilizar, então, a energia química presente em algumas substâncias. Quem são os seres fotossintetizantes? Plantas. Todas as plantas, a maioria, aliás, nem todas, né? Grande maioria das plantas são fotossintetizantes. Existem uma ou outra que não faz. Plantas, bactérias, cianobactérias, árqueas, algas, são todos seres produtores, vão ser a base da nossa cadeia alimentar. Então, a base, então, aí de energia vai ser ela quem vai transferir, então, fazer essa transferência inicial. E o Sol é a nossa fonte primária, a nossa principal fonte de energia. Porque é através, então, de energia luminosa que os seres fotossintetizantes, eles, juntamente com gás carbônico, mais água, eles vão fazer uma reação que vai acontecer aqui dentro, denominada fotossíntese, que nós vamos ver mais para frente, em outras aulas. Através, então, dessa fotossíntese, eles vão produzir a matéria orgânica deles, que no caso aqui já é familiar, C6H12O6, que é a glicose, que é um carboidrato. Né? Produzem, então, o carboidrato e vão liberar gás oxigênio. Isso, então, é a fotossíntese. O principal objetivo da fotossíntese vai ser a produção de matéria orgânica para esse ser fotossintetizante. Como consequência, libera oxigênio e nós utilizamos. E aí, quando a gente vai no nosso segundo nível trófico, que são os consumidores, nós temos, então, geralmente seres heterótrofos. Por que geralmente seres heterótrofos? Porque nós temos também um consumidor, pode ser um ser decompositor, tá? Então, nós temos alguns tipos aqui de seres, né, de consumidores, como os herbívoros, que vão ser aqueles seres que só se alimentam de vegetais, carnívoros, que se alimentam exclusivamente de carne, onívoros, ou carne, ou vegetais, piscívoros, que costuma também cair muito em provas, que são seres que se alimentam somente de peixes, coprófago, isso mesmo, são seres que se alimentam de fezes. Nós temos alguns seres que se alimentam de fezes. Quem aí já viu Vida de Inseto? Não tem aqueles dois lá bichinho bonitinho que fica lá rolando bosta, rolando um monte de coisa lá no circo? Então, aqueles dois são besouros rola-bostas. Eles se alimentam sim dessas fezes. Hematófagos, que se alimentam de sangue, e os detritivos, que vão se alimentar dos detritos,
tá? Da matéria orgânica, então, que vão fazer a decomposição. E por último, então, a gente tem os decompositores. Quem são os decompositores? Fungos e bactérias, que são também chamados de detritivos, que eles vão ser responsáveis em reciclar a matéria. Igual que nós temos aqui, ó. Tenho aqui o meu ecossistema. Tem a girafa, está se alimentando aqui dessa grama. Com isso, por que eu coloquei essa imagenzinha aqui embaixo? Cheio de pontinho. Isso são os fungos e as bactérias, são os micro-organismos que vão estar presentes em todos os locais. Com isso, nós temos, ó, o produtor vai ser a grama, depois a girafa vai ser o meu consumidor primário, porque ele vai estar se alimentando de um produtor. E aí, essa girafa morre, tadinha, morreu. Vem os decompositores, eles vão reciclar essa matéria. Como? Se eu não tiver, primeiro, se eu não tiver um ser vivo lá, se ele não tiver sofrer essa decomposição, ele vai sofrer um processo de fossilização, ou se essa decomposição foi incompleta. Aí a gente tem, ao longo de muitos e muitos e muitos anos, a formação dos fósseis. Mas vamos colocar então como base que houve então essa decomposição. O que vai acontecer? Ele vai liberar oxigênio e amônio, gás carbônico, metano e água. E tudo isso ele vai precisar, olha, isso daqui é o que ele vai precisar para estar fazendo. Umidade, temperatura e oxigênio. Tendo esses três fatores aqui, eles vão fazer a decomposição e vão liberar gás carbônico, metano, amônio, água e outros compostos que vão ser devolvidos para a natureza. E isso, alguns animais ou os próprios produtores vão utilizar de volta em seu processo de alimentação ou em alguma fase da sua vida. Isso que eu falo que a matéria ela é reciclada. Tá? E isso tudo aqui, ó, são nutrientes que vão ser principalmente as plantas, né, os vegetais, eles vão necessitar desses nutrientes. Os ecossistemas, então, eles vão se caracterizar por sequências de transferências de energia e matéria, igual eu falei no início da aula, a partir dos produtores. Toda a cadeia alimentar, toda a relação trófica vai começar com os produtores, ele vai ser a base dessa cadeia alimentar. A partir, então, desses produtores, a sequência, quando eu tenho uma sequência linear de organismos, são denominados cadeia alimentar. Como assim, Vinícius? Vamos ver aqui, então, essa cadeia alimentar terrestre. Na cadeia alimentar, a gente tem a mania de ter isso daqui, ó. Essa seta. Quando eu tenho, então, essa seta, ela está identificando o quê? Não é quem vai comer quem, e sim a transferência de energia. Se eu tenho aqui o indivíduo A e o indivíduo B, essa seta aqui vai estar indicando para mim o quê? A transferência de energia do indivíduo A para o indivíduo B, nunca o contrário. Então vamos lá. Primeiro nível trófico, quem que vai ocupar? São os produtores. Então, ó, toda a cadeia alimentar começa com um produtor. Nesse caso aqui, então, eu tenho lá a margaridinha. Depois eu tenho um animal, que o coelho vai se alimentar dessas plantas. Ele vai ser o meu consumidor primário. Vem a raposa, se alimenta desse consumidor primário, desse coelho. Essa raposa, então, vai ser o meu consumidor secundário. Já, então, depois, vem gavião, águia, vai se alimentar, então, dessa raposa. Vai ocupar o meu quarto nível trófico, que vai ser o meu consumidor terciário. Então, ó, primeiro nível trófico, produtor. Segundo nível trófico, consumidor primário. E por aí vai. Consumidor secundário, terceiro nível trófico. Consumidor terciário, quarto nível trófico. Geralmente, nós não identificamos os fungos e os decompositores em uma cadeia alimentar. Você vai ver muito isso,
A gente aprende, sim, né? Coloca lá, ó, indivíduo A, B, C, e aí no final a gente costuma colocar isso, né? Aqui, ó, D, vou escrever tudo não, decompositores. Então, o que vai acontecer? Como eu sei que são os decompositores seres responsáveis em reciclar essa matéria, eu sei que toda a cadeia alimentar vai acabar nos decompositores. Então, geralmente, a gente não escreve, mas a gente sabe que existe, sim, os seres decompositores ao final de toda a cadeia alimentar. Agora, vamos ver uma base de cadeia alimentar aquática, tá? Da água. Então, eu tenho aqui, ó, esses seres bonitinhos aqui, quem são? São os produtores, são os plânctons. Vocês já ouviram isso? Plâncton do Bob Esponja, você conhece? Então, nós temos o fitoplâncton, que vão ser as algas unicelulares, que são os produtores. E você acredita, menino, que aproximadamente 80% da disponibilidade de oxigênio do nosso planeta é graças ao fitoplâncton? Olha só a importância dele. Depois, eu tenho o meu segundo nível trófico, o zooplâncton, que você vai ver muito falar em uma cadeia alimentar aquática, como o copépode. Isso mesmo, copépode. Ele vai ser um invertebrado, que é esse daqui, se eu não me engano, esse ou esse, tá? Vai ser um invertebrado que vai se alimentar do fitoplâncton. Alimentando então desse zooplâncton, eu tenho então essa água viva, que vai ser o meu consumidor secundário, terceiro nível trófico. A tartaruga, que vai ocupar o meu quarto nível trófico, é o meu consumidor terciário. Com isso, quem vai ficar ao final da cadeia aqui? Os fungos e as bactérias, que são seres decompositores. Em um ecossistema, as relações alimentares entre os indivíduos, elas costumam ser representadas em meio de diagramas ou teias alimentares. Em uma teia alimentar, um indivíduo pode ocupar simultaneamente mais de um nível trófico. Teia alimentar é isso daqui, ó, onde eu tenho várias cadeias alimentares. Na natureza não está bonitinho lá igual a outra. Está tudo aqui, ó, esse emaranhado. Então, um indivíduo, por exemplo, olha, eu tenho 2 produtores aqui, o fitoplâncton e a plantinha. O pato, ele vai ocupar 2 níveis tróficos, ó, consumidor primário e o consumidor secundário. A coruja, a raposa e o pelicano, esses 3 aqui, não possuem predadores. Eles são, então, o meu topo da minha cadeia alimentar. Eu falo que eles são predadores de topo. Com isso, eu consigo tirar, então, as cadeias. Olha, vamos começar, ó. Fitoplâncton, zooplâncton, peixinho, guaxinim, aí a seta. Eu posso vir para a raposa ou eu posso vir para a coruja. Produtor, consumidor primário, consumidor secundário, consumidor terciário, consumidor quaternário. Olha aí, uma cadeia alimentar. Daí, então, a gente tem várias possibilidades. Vamos fazer uma questão para a gente analisar isso. Do Enem. Os personagens da figura estão representando uma situação hipotética de cadeia alimentar. Então, eu tenho lá, ó, os abutres, tudo esperando o homem lá, que está doido querendo matar o tigre dente de sabre, e o tigre dente de sabre está doido pensando em comer o homem, e os abutres estão tudo pensando nos 2 mortos. Suponha que em cena anterior, a apresentada, o homem tenha se alimentado de frutas e grãos que conseguem coletar. Na hipótese de, nas próximas cenas, o tigre ser bem-sucedido e, posteriormente, servir de alimento aos abutres, tigre e abutres ocuparão, respectivamente, os níveis tróficos de produtor e consumidor primário. Essa daí já dá até para esquecer, ó. Produtor, tigre? Não. Consumidor primário e secundário, consumidor secundário e terciário, consumidor terciário e produtor, consumidor secundário e primário. Olha que doidura. Vamos lá. Primeira coisa, ó. As frutas e os grãos são os produtores da minha cadeia alimentar aqui. Então, coloco lá, ó, frutos. O homem, ao se alimentar dos frutos, ele vai ser o meu consumidor primário. Todo ser vivo que vai se alimentar de um produtor é o meu consumidor primário.
O tigre, então, que vai comer o homem, consumidor secundário. Abutre, consumidor terciário. No caso aqui, letra C. Bom, o tempo acabou. Espero que tenham gostado e até a próxima aula.